A partir de agora, programa Viver Melhor. Apoio Reconflex, tecnologia que faz sonhar. Viver Melhor, um programa voltado à qualidade de vida e ao seu bem-estar. O Viver Melhor de hoje traz o fisioterapeuta Luiz Felipe, que é daqui de Santo Antônio, não é isso? Fez especialização em fisioterapia músculo-esquelética pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, não é isso? Correto. Pode se apresentar aí, já está atendendo aqui em Santo Antônio, onde é que está atendendo? Boa noite, doutor Felipe. Boa noite, Léo, boa noite, Paulo, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. Pode falar mais próximo aqui. É um sim. prazer enorme estar aqui no seu programa, levando informação para toda a população de Santo Antônio de Jesus. Então, eu me formei no final do ano de 2017, logo após me mudei para São Paulo para realizar a especialização lá na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que é uma das referências do país na área, e agora retorno para a minha cidade, buscando oferecer um atendimento de qualidade, individualizado, para aquelas pessoas que buscam um resultado efetivo e permanente. Muito bem, vamos primeiro explicar ao pessoal o que é hérnia de disco, né? Porque tem outros nomes populares que o pessoal chama, né? Que o pessoal ali conhece, não sei se é o mesmo que o pessoal fala que é bico de papagaio, ou se tem algum outro nome que o pessoal coloca aí, mas assim, a hérnia de disco, ela é bem conhecida. Quando o pessoal conhece muito a situação é porque ela é muito comum, né? Sim, sim. Porque as pessoas sentem mais, ou você tem, ou tem alguém na família que tem, ou conhece alguém que se queixa. Correto. E aí chega lá para ele com o doutor explicando, você tem isso, ele sai falando para todo mundo, e ele diz, mas eu também tenho. É dessa, assim, é muito comum mesmo a hérnia de disco? Então, geralmente a gente vê bastante no consultório. Não tem uma população comum. Certo. A hérnia de disco, ela pode acometer tanto aquela pessoa sedentária, né, que não realiza nenhum tipo de atividade física. Que é o meu caso. Como também pode acometer atletas de elite. Ou seja, qualquer pessoa pode vir a desenvolver uma hérnia de disco. O nosso colega Paulo Sérgio estava me lembrando mais cedo, antes do senhor falar aqui, antes da gente começar a entrevista, de um jogador do Bahia. Jogador do Bahia, foi operado agora, recentemente. Imagina. Ou seja, jogador, ele está toda semana treinando, né? Tá preparado. Preparado. Certo. Mas aí o senhor continuando, tem alguma coisa que caracteriza, que diga assim, que possa dizer o que é que vai desencadear? Porque o senhor falou que não é necessariamente o estilo de vida, não é a pessoa sedentária, não é a pessoa gorda que não aguenta o próprio peso, obesa, né? Sim. É o que? Histórico familiar? Então, Léo, em relação às causas da hérnia de disco, não tem nenhuma causa propriamente dita. É simplesmente o uso da máquina, o uso do nosso corpo humano, que ao longo dos anos, ao longo das atividades, isso gera um desgaste nas articulações, nas estruturas do nosso corpo, né? E aí, como na coluna não é diferente. Esse desgaste, esse uso excessivo, ele acomete também a coluna. Agora, ela pode vir a aparecer precocemente em pessoas que realizam atividades de sobrecarga, entendeu? Comumente, que realizam trabalhos braçais constantemente. Então, essa população, ela pode vir a desenvolver um quadro de hérnia de disco um pouco mais precocemente do que o restante da população. Muito bem, Paulo Sérgio, fique à vontade aí para trazer perguntas suas e também perguntas dos nossos amigos ouvintes. Léo, perguntar os principais sintomas, né, com relação à hérnia de disco. E perguntar também, Léo, se uma pessoa que trabalha constantemente, o cara ali que só fica atrás da cadeira, né, isso no escritório por um bom tempo, ele pode desenvolver também essa questão da hérnia de disco?
Ou é quem faz mais atividade? Boa pergunta. Então, em relação aos sintomas, geralmente esse paciente que ele tem um quadro de hérnia de disco sintomático, ele relata aquela sensação, aquela dor em choque, em queimação. Ele relata para a gente no consultório que ele sente uma dor em queimação. Quando esse paciente ele tem uma hérnia de disco na região cervical, ele relata essa sensação em choque, essa sensação em queimação ao longo de todo o membro superior, podendo chegar até a ponta dos dedos. Certo. Porém, quando essa hérnia ela está presente na região lombar, esse paciente relata esses mesmos sintomas, porém ao longo de todo o membro inferior, podendo chegar até os pés. E em relação à pergunta do Paulo, a segunda pergunta, não tem nada que diga propriamente certo. Se uma pessoa que ela fica o tempo todo sentada na sua atividade laboral, ela pode ou não vir a desenvolver uma hérnia de disco. Ela pode vir a desenvolver, mas também pode não vir. Não tem nada, não tem uma regra, né, que a gente pode estar citando. Léo, agora pegando esse gancho do jogador do Bahia. O jogador do Bahia passou pela cirurgia. E nesse caso, qualquer um pode passar pela cirurgia ou não? Todo caso é cirúrgico? Essa questão. Então, quando a gente fala de hérnia de disco, primeiramente, a porta de entrada, quando a gente fala em tratamento, é o tratamento conservador, o tratamento com a fisioterapia. E os estudos mostram que cerca de 95% dos casos sintomáticos de hérnia de disco, que são tratados de uma forma conservadora, ou seja, com a fisioterapia, eles obtêm sucesso. Esses pacientes têm um resultado positivo. E apenas 5% evoluem para cirurgia. Então, isso mostra que a fisioterapia, o tratamento conservador, ainda é superior à cirurgia. Cirurgia só no último caso aí. Isso, só em último caso. Muito bem, meus amigos. Olha, nós mandar um abraço aqui para o seu pai, que está aí com certeza assistindo a gente, né? O Jones, não é isso? Isso. Lá da Reconflex, né? Também para o nosso amigo Dal, que está aí. Ouve de manhã, meio-dia e de noite. É ligado aí na Rádio Andar FM, né? Thaís e todo o pessoal, toda a equipe que está aí acompanhando a gente, né? Agora, trazendo, né, a situação, tem uns tipos de disco de ouro, disco de platina, sobre essa situação da classificação, se é por tamanho ou se é por quantidade. São vários discos que aparecem ou são os discos a partir de quanto mais grave vai ficando a situação, ele vai crescendo? Então, Léo, a gente pode citar 3 tipos de hérnia de disco. No caso, a mais simples é a hérnia protusa, porque na nossa coluna nós temos exatamente 33 vértebras. E entre cada vértebra, a gente tem uma estrutura de nome disco intervertebral. E esse disco, ele é formado primeiramente por um anel fibroso, né, que circunda ele, e o núcleo desse disco, ele é líquido. Né? Então, a hérnia de disco é justamente quando há alguma lesão nesse anel fibroso e esse líquido, ele extravasa para o meio externo. Então, falando agora dos tipos, a gente pode citar a hérnia de disco protusa, né? Que é o tipo mais simples, que não ocorre nenhum tipo de lesão nesse anel fibroso. Simplesmente ele é achatado, ele fica um pouco achatado ali na sua borda. Já o segundo tipo, que é o mais comum, é a hérnia de disco extrusa, que é, no caso, quando ocorre pequenas lesões, fissuras, nesse anel fibroso e um pouco do conteúdo líquido que está dentro do disco, ele é extravasado, podendo ou não comprimir algum nervo. Já o tipo mais grave de hérnia de disco é o tipo de hérnia sequestrada, que é quando ocorre o rompimento desse anel, fazendo com que todo o conteúdo líquido existente naquele disco migre para o canal medular.